Agora sim, eu tenho contato aqui com a Eduarda Campopiano. Bom dia mais uma vez, Eduarda. Seja muito bem-vinda. Bom dia, Daniel. Agora sim o áudio está funcionando. Positivo e operante. Quero a Vamos sua lá. análise sobre esse caso. Então, a gente tem visto o Vorcaro jorrando dinheiro, não só para agora, como a gente descobriu, 27 milhões ao portal do Metrópolis, né? A gente também teve aquele escândalo que está em investigações de um suposto pagamento de dinheiro a certos influenciadores, para que esses influenciadores tentassem aliviar um pouco a situação para o Banco Master, dizer que era mais fácil só dissolver o banco, porque estava falido e tudo mais. Então, a gente vê que o Vorcaro era um homem extremamente bem relacionado, aquele tipo de homem que tenta comprar todo mundo com dinheiro. E o difícil é que no Brasil, geralmente, você consegue comprar todo mundo com dinheiro. E foi isso que ele fez por muito tempo. Foram 27 milhões ao portal Metrópolis, como a Berenice trouxe, teve a questão do Diário do Centro do Mundo também, que é um portal que até pouco tempo atrás, que eu saiba, tinha posições abertas de extrema esquerda, não sei como está o posicionamento deles hoje em dia. Então, a gente viu, conforme essa teia vai se desenrolando, a gente percebe que era algo tão bem emaranhado que não se tratava somente de financiamento de uísque caro em eventos para conseguir construir boas relações com pessoas poderosas. Se tratava também de financiamento direto de meios de comunicação que trabalharam por muitos anos para construir todo o cenário que nós temos hoje. Porque no Brasil, a grande mídia funciona como um quarto poder. Nós temos os 3 poderes oficiais e o 4º poder extraoficial, que é a grande mídia. Grande mídia composta por sites como Metrópolis, inclusive. Um dado interessante é que a gente tem um software que tem avaliado engajamento orgânico de algumas postagens de alguns portais de notícia. O software se chama Zing, eles têm um perfil no Instagram também, eles avaliam diversos tipos de redes sociais. E na avaliação sobre portais jornalísticos, o Metrópolis lidera na frente da maioria dos outros portais. Então, o Metrópolis, o dono do Metrópolis, pegou esse dinheiro e a gente não sabe como isso foi usado, mas seria uma grande coincidência, né? A gente vê justamente um dos portais de notícia que mais dispara hoje em dia ter recebido 27 milhões do Vorcaro. E são 27 milhões que eu não vou me arriscar a dizer exatamente para que foram usados, mas eu não me surpreenderia se nós descobríssemos que foi usado justamente para impulsionar esse tipo de notícia. Portais como esse tentaram legitimizar o inquérito do fim do mundo, inquérito de milícias digitais, inquérito de fake news, tudo isso, inquéritos que estão aí há quase uma década rolando, inquéritos inconstitucionais que tem pessoas sem foro privilegiado, pessoas com réu primário sendo investigados por juízes de terceira instância, pela corte mais alta do Brasil. Né? Você tem youtubers sendo investigados pelo STF. Então, todas essas anomalias foram, de certa forma, validadas por portais de grande mídia, que incluem o Metrópolis, e que pegou dinheiro do Vorcaro. Vorcaro esse que tinha contratos com o escritório de advocacia da mulher do Alexandre de Moraes, responsáveis por todos esses inquéritos. Então, ou o mundo é uma grande série de infelizes coincidências, ou se tem focinho de porco, rabo de porco, pata de porco, orelha de porco, talvez seja um porco. Valores de mercado sem que isso comprometa a sua independência editorial. É possível? Então, Daniel, eu sou da seguinte opinião. Para mim, dificilmente vai existir jornalismo imparcial. Porque até se você for noticiar um acidente, se um carro bate numa moto, vai ter gente que vai ficar do lado do carro, vai ter gente que vai ficar do lado da moto. Então, para mim, não existe muito isso de jornalismo tão imparcial assim. Eu não sou jornalista, eu sou parlamentar, mas vez ou outra eu estou aqui fazendo comentarismo, fazendo esse jornalismo, e eu não sou imparcial, eu tenho um lado, nós temos um lado. Então, eu acho que é o caso de jornais como Metrópolis e etc. Eles têm colunistas, esses colunistas costumam ter lado. A redação costuma ter lado. Basta ver como um incidente que aconteceu comigo na USP recentemente foi noticiado em portais como Metrópolis. Não foi noticiado que nós fomos entrevistar universitários e saímos de lá agredidos. Não. Foi noticiado que nós fomos badernar dentro da USP e fomos expulsos pelos universitários. A parte da agressão, jogar gasolina e tudo mais foi tudo secundário. Então, não costuma existir muito jornalismo imparcial e eu não acho que isso seja um problema. Esse é o ponto. Não é um problema porque todo mundo tem uma opinião. A questão é, quando você recebe 27 milhões de reais
e você, coincidentemente, começa a adotar certas posturas, validar certas posições, certos ativismos judiciais, quando você tenta justificar isso, tenta dar um respaldo legal para coisas que claramente são inconstitucionais, você está assumindo um lado. Então, o principal problema não é nem necessariamente você receber um patrocínio estratosférico acima do normal, porque é o dinheiro do cara, e se ele quiser colocar um patrocínio estratosférico, deixa ele pôr. A questão é, de onde está vindo esse dinheiro? A origem do dinheiro é legítima? Está sendo usado de alguma forma pelo próprio financiador como lavagem de dinheiro ou algo assim? Tem que ser averiguado quando a quantia é estratosférica. Mas mesmo que não seja, pelo menos assuma, como um portal de notícia, que você é financiado por tal pessoa, que você é financiado por tal grupo político, que você é financiado por tal instituição, para que as pessoas que acompanham as notícias que você produz possam ter esse filtro de que talvez esse veículo de informação esteja noticiando essa notícia desta forma, porque ele é financiado por alguém que se interessa que a notícia seja noticiada dessa forma. Não é um problema, não é um problema de forma alguma, mas as coisas têm que estar às claras. A pessoa que consome aquele conteúdo, por exemplo, aqui na Revista Oeste mesmo, a pessoa que consome o conteúdo da Revista Oeste sabe quem são os patrocinadores da Revista Oeste, sabe quais são as nossas marcas parceiras. E as pessoas que consomem o conteúdo dessas marcas sabem que essas marcas financiam um jornal que tem o posicionamento que a Revista Oeste tem, que inclusive foi o único jornal que realmente noticiou o próprio incidente da USP que eu mencionei de forma correta, que ouviu o meu ponto de vista como vítima e assumiu um posicionamento que a gente passou, e não o posicionamento dos militantes que agrediram a gente. Então, eu acho que o problema, Daniel, é quando você esconde. Você esconde seu financiamento e você bate no peito para falar que você é imparcial, quando você claramente não é, como é o caso do Metrópolis. Eles fazem um jornalismo bom quando eles vão noticiar notícias mesmo, mas quando se trata de política, eles têm colunistas que são de esquerda e que não dizem que são de esquerda, mas eles são financiados por banqueiros e quem sabe mais quem, né? Porque a gente acabou de descobrir quem sabe o que mais tem pra gente descobrir, que claramente se relacionam com pessoas de esquerda, que financiam instituições de esquerda, movimentos de esquerda, juízes de esquerda, parlamentares de esquerda, que são parabenizados por parlamentares de esquerda, que os parlamentares de esquerda lutam para que a CPI acabe, para que eles não tenham que ir depor. Então, pelo menos assuma o posicionamento. Não diga que você é imparcial quando você claramente não é. Não oculte o patrocínio que você recebe, porque quem consome o seu conteúdo e quem consome o produto do seu patrocinador tem o direito de saber que essa relação entre vocês existe. A gente está exibindo aí a reportagem do nosso site revistaoeste.com, que mostrou exatamente aí esse fato que você acabou de relatar novamente para a gente aqui. A vereadora do PL, mencionando você, Eduarda Campopiano, levou um soco na boca, teve o celular furtado durante uma manifestação na USP, porque aqui, de fato, nós tratamos os fatos como eles são. Uma garrafa, né, salta aos olhos isso. Quando você fala, então, de 3 milhões de reais... um presente bilionário aí, né, do Daniel Vorcaro, Eduardo. Com certeza, Daniel. O que a gente está vendo é que, aparentemente, o Vorcaro e toda a galera dele, eles estavam vivendo um eterno retrato de Dorian Gray, né? Era aquela loucura, todas aquelas festas, bebida, mulheres, prostituição, pornografia, tudo isso, muito dinheiro financiando veículos, influenciadores, formação de opinião, para as pessoas acharem que estava tudo bem. Então, o Suano trouxe um ponto que eu gostei muito, eu acho importante a gente ressaltar. Esse tipo de coisa, além de ser usado para, obviamente, molhar um pouco a mão dos investidores, dos parceiros, também é usado para que se tenha conteúdo